Tudo bem? Então, quando você se casa com alguém, você não tem como, claro, tem uns doidos aí que faz isso, mas assim, você não tem como prender a pessoa na corrente, né? Ah, eu vou furar o olho da pessoa para ela não ver ninguém, né? Sei lá, você não tem como fazer isso. A pessoa é livre. Entende? Assim, você vai fazer de tudo para agradá-la, mas assim, você não tem como segurar essa pessoa, né? E aí, observa bem, Deus, ele cria seres livres. E seres livres decidem obedecer, decidem desobedecer, decidem amar, decidem rejeitar. E eu acho isso um negócio fantástico em Deus, porque eu não sei se eu fosse Deus, eu ia criar um negócio desse, não. Eu acho que ia criar um monte de robô. Quem é o mestre? É você. Então, quem é o mais bonito aqui? Você. Eu ia criar uns negócios desses, né? O pessoal que vai me adorar com liberdade o dia que não quiser mais, entendeu? Então, assim, Deus criou seres livres. É do Satanás também? Não, é só uma passagem aqui que eu estava procurando. Isaías 45, 6 e 7. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Sim, tudo bem. Eu até citei isso aqui agora há pouco. Mas assim, o que acontece? Voltando para... Chamando alguém? Chamando alguém? Não é para pegar ali o... Aí, o que acontece? Diante dessa situação, Deus, ele... Então tá bom, dá pausa. Perfeito. Acionar isso A questão do mal. Não, a questão de Lúcifer mesmo, lá no céu, por conta de Deus criar o ser humano. Entendeu? E assim, teoricamente, é como se a criação do ser humano, por conta de Deus ter falado, façamos o homem à nossa imagem. Aí Satanás ficou com ciúme. Teoricamente teria provocado essa inveja e por isso também seria ocasionada essa... Entendi. O inimigo hoje querer tanto nos arruinar, nos levar mesmo que isso fosse verdade, não seria Deus. Não, sim, mas eu estou dizendo assim, a partir daí teria entrado isso Entende? no coração. Porque o que acontece? A questão do mal, a Thalita, ela chegou a focar na questão do livre-arbítrio, em que assim, olha, você quer paz, calma, alegria, felicidade? Vem pra cá. Mas como você é um ser livre, você pode pensar assim, ir pra lá não deve ser legal não. Eu vou lá um pouquinho e volto. É que nem, por exemplo, vem aquele recado, não ultrapasse a faixa amarela. Depende de você. Entende? Aí, quer saber só um pouquinho. Aí quando vem um doido, tu já tá ali perto, você não tem onde se apoiar. Se você tá longe, você cair, você ainda cai, você cai na plataforma ainda. Porque a pessoa pensa o seguinte, não, mas eu tô aqui, eu não tenho como ir pra lá, não tá passando nada, não tem vento, não tem isso, não tem aquilo. Mas assim, não vamos esquecer que quando se coloca uma norma, se coloca a partir de N possibilidades. Tem um objetivo. Por exemplo, nosso filho, ele é bastante curioso, então a gente tem um portão de segurança do corredor para a cozinha. Por quê? Ele gosta do barulho do acendedor elétrico. E assim, se ele vê alguma coisa na mesa, ele puxa. Então a gente já sabe que não dá para deixar uma panela com água quente na boca da frente. Tem que deixar lá de trás. E mesmo assim, fogão ligado, portão fechado. Por quê? Porque pode não acontecer porque a gente está na cozinha. Mas a gente olhou para lá e aconteceu o acidente. Então, ou seja, o fato de você ter uma série de possibilidades é que por isso Deus estabelece, olha, pega esse caminho. E aí, em relação à questão do Satanás, a gente só pode viajar, né? Porque o que acontece?
Teve gente que falou que a terra era sem forma e vazia, porque o diabo caiu aqui e deixou a terra sem forma e vazia, né? Você agora já falou do pregador que o diabo, ele, por exemplo, bateu de frente com Deus, porque Deus criou o homem em mais semelhança. Quem queria ser mais semelhança era eu e não fui, né? Então também vou tocar o terror, vai ter rebelião nesse negócio, siga-me os bons, né? Quer dizer, bons não, né? Aí nesse caso, aí, por exemplo, cada um vai contar uma história porque a gente não tem. Tem gente que interpreta a profecia do rei de Tiro como se fosse uma alusão ao próprio Satanás e não a rei de Tiro e não a cidade de Tiro. Só que não sei se dá para perceber. Até aí, o que está acontecendo? Cada um está pegando um caminho, está fazendo inferência, ou na linguagem do pessoal aí, de Polícia Federal, STF, está fazendo ilações, né? Então, o que acontece? A gente tem viagem. Eu, por exemplo, o que eu vou falar com vocês é a partir do que eu posso, assim, palpavelmente falar que é texto. Posso até estar interpretando errado, mas é texto. E aí o que acontece? O que a gente vê, pelo menos, é que assim, a gente tem, no caso do mundo espiritual, seres inteligentes e organizados. Isso a gente tem. Né? Os principados e potestades que em alguns momentos são vistos como maus ou de repente como bons, porque principado e potestade tem a ver com posição e não necessariamente com caráter, né? É a questão de poder e de autoridade. E aí, diante dessa situação, o que acontece? Deus, ele tem, como em algumas versões fala sobre o exército dos céus, né? E aí a gente tem esses seres e tenta se colocar no lugar de um camarada desse, com todo esse poder. Quer saber? Vou fazer isso aqui. Por que eu vou obedecer? Viagem, não posso afirmar nada, né? Então, a partir do momento que isso acontece, é o mal. Deu para entender? Porque acontece, assim, Deus é o bem no máximo. O que é o mal? O mal não é necessariamente algo que existe. É algo que acontece a partir de você ir para a contramão. Entende? Como digamos, por exemplo, a gente está aqui com a luz acesa. A gente, por exemplo, se apagar a luz, vai acontecer o que com esse ambiente? Vai ficar escuro. Então, assim, a gente, por exemplo, não está numa situação em que o mal é uma entidade em si. O mal é o que? Olha, eu saí do calor, eu vim para o frio, né? Eu saí da luz, eu acabei ficando no escuro. Eu saí da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E aí, estou falando da questão da maldade no âmbito sobrenatural. No aspecto, né, de Faraó, não vou muito longe. Elias, quando prega, era para amolecer o coração de Jezabel. Mas aí, vamos lá. O sol, quando bate na cera, acontece o que com a cera, gente? O mesmo sol, quando bate no barro, acontece o que com o barro? É o mesmo sol. Mas a substância reagente ao sol é diferente, né? E aí, o que acontece? É importante a gente observar que qual era a questão de Faraó. Quem é esse Senhor aí? Eu sou o Horus vivo. Porque no contexto do profeta Isaías, do rei Davi, já era normal os reis se acharem divinos. E imagina bem lá atrás, na época de Moisés. E no caso do Egito, realmente, Faraó, ele mesmo se via como uma divindade. Imagina, um Deus vai perder para o outro? Não, não é assim não. Aqui o bicho vai pegar, não vai ser sem guerra esse negócio. E aí, a cada praga, divindades egípcias são envergonhadas. Não me pergunte agora qual é que tem a ver com a rã, qual que tem a ver com não sei o que lá, que eu não li isso para falar com vocês. Mas o que acontece, e assim, vocês viram que para eu falar a minha frase eu tive que procurar no computador, né? Então eu tenho problema. E aí, em relação a isso, o que acontece? Diante desse caso, a gente observa, no caso aqui de Faraó, é como, por exemplo, a gente vive num mundo caído,
em que você faz o dever de casa, mas o camarada que prendeu lá a roda no carro do ônibus, estava conversando fiado com não sei quem, não prendeu direito, a roda soltou e te pegou. Ah, mas o que eu fiz? Ué, isso acontece com todo mundo, todo dia, tudo quanto é canto. Eu sou mais um ser humano. Não é porque eu sou crente, a Bíblia fala que tudo sucede igualmente a todos. Tem aquele que oferece sacrifício e aquele que não oferece. Tem aquele que crê e aquele que não crê. Mas está todo mundo dentro dessa circunstância. E aí, por exemplo, Eliseu, profeta, homem de Deus, diz a Bíblia que ele morreu da enfermidade que havia de morrer. Mas quando um camarada cai, um defunto cai nos seus ossos, o cara levanta. E eu acho que isso é ocorrendo também, né? Porque está vindo exército inimigo, vai morrer duas vezes, né? Então o que acontece? Você olha para uma situação dessa e você verifica que assim, o mal, ele tem a ver com a decisão, né? Lembra? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Eu vivo num mundo caído, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então é importante a gente pensar nisso, né? E mais uma vez, Isaías 45:7, a gente não tem aqui uma questão de maldade, a gente tem uma questão de calamidade. Ou seja, não vem com a sua bicicleta bater de frente com a Scania. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ou seja, Deus, ele tem o controle de tudo. E aí vamos pensar, por exemplo, vou pegar o caso, né, que a Rosane falou de Jó. Deus, ele queria que Jó chegasse no nível de espiritualidade. Como Deus quer que a gente chegue num determinado nível da estatura de varão perfeito. Eu, pelo menos, eu não gosto de sofrer. Mas eu tenho aprendido tanta coisa com cada sofrimento que eu passo, que eu começo a perder o medo dos próximos sofrimentos. E isso é um negócio fenomenal. Por quê? Porque o que acontece? Antes de sofrer, você fica assim, meu Deus, me guarda, isso não pode acontecer. Depois do sofrimento, você fica assim, está arriscado acontecer mês que vem. Mas se acontecer, eu faço isso. E se for irremediável? Estou nas mãos do Senhor. Porque a minha fé não é uma fé para Deus funcionar. Eu já ia falar de joystick, hoje não tem mais joystick né? Não tem mais isso, né? Então eu sou da época do Atari. E aí nesse caso, só a ideia e Rosane riram quando eu falei do Atari. E aí nesse caso, você teve um? Eita, mano, né? Rapaz. Meu tio. Do seu tio. Nintendo 64. Não, assim, tem gente que não vai entender porque tá muito recente. E tem gente que não vai entender. E aí, nesse caso, né, por exemplo, eu não sei se dá pra... Mas do Banco Imobiliário a senhora lembra, né? Sim. Ah, então tá bom. Aí, nesse caso, em relação a isso, observe bem. A gente não quer passar, a gente não quer, mas assim, essas coisas elas acontecem e elas vão moldando a gente, porque sofrer, nesse mundo, todo mundo sofre, a diferença é que nós que sofremos nas mãos do Senhor, a gente tem conforto, Deus controla a intensidade, a gente tira lições, a gente sai do sofrimento mais forte, um monte de coisa acontece, claro. Essa geração Nutella de crente, que só é crente quando está dando tudo certo, não entende isso que eu estou falando, né? Estou falando de crente, né? Então, não estou falando de cliente de igreja que quer Shekinah sem saber o que é Shekinah, não estou falando disso. Então, então o que eu estou falando aqui é que assim, por exemplo, eu, como pastor, se eu ficar brincando de igrejinha, eu vou bater na Scania. O próprio Deus vai me dar uma reprimenda. Como dizia minha mãe, pé de galinha não mata pinto. Mas não quer dizer que não machuca. Deus de repente pode me deixar de molho, me deixar de castigo. Tá entendendo? Dá uma varada, porque Deus não conhece o ECA. Então, o que acontece? O bicho vai pegar. E aí, de repente, estou eu dizendo, o diabo! O diabo não.
Deus está me botando ali no prumo, está me acertando. Entende? É como, por exemplo, quando o meu filho tem mania de bater, a última vez que eu falava do meu filho, tá, gente? Ele tem mania de bater no vidro da porta. Qual é o medo da gente? Quebrar. Então, como eu já falo alto, né, eu falo gritado, não adianta eu falar assim, porque ele vai continuar. Então eu vou perto dele, seguro nos 2 braços, apertando os 2 braços, e aí ele fica desviando o olho. Eu suspendo ele, boto ele olho no olho e falo, não é para fazer isso. Para de bater na porta. Até que chega uma hora que ele chora. Quando ele chora eu entendo. Opa, captou. E aí quando ele vai reclamar com a mãe então, aí é que eu percebo, entendeu a parada. Ué, hoje em dia não pode mais bater, né? A Dilma assinou, então, isso aí eu posso fazer. E aí nesse caso, né, nisso que ele vai reclamar com a mãe, o que eu percebo? Ele entendeu que o pai brigou. Ele está reclamando com a mãe que o pai fez. Né? Então, olha como é que é o negócio. Isso para ele é um mal. A sandália Karina. Ai, meu Deus, eu tinha ódio dessa. Olha, me dá até um negócio quando eu lembro dessa sandália. Né? Então, gente, veio do inferno esse negócio. E aí o que acontece? Quando eu tomava uma chinelada daquele negócio, meu Deus, porque o plástico daquilo era duro. E aí nisso, aí às vezes batia assim, aquilo marcava, né? E o que acontece? Gente, era um negócio, mas olha, ainda bem que não existe. Que bom que vocês não lembram, senão que não existe. E aí nesse negócio, só existe na minha memória, cheio de trauma, precisando de cura interior. E aí, em relação a isso, o que acontece? A respeito disso, né? Não, lá em casa tinha 5 anos de Gabeiro, mas tinha Karina. E aí, e minha mãe era pobre, quando arrebentava ainda botava o grampo, que ficava, ó, delícia, coisa boa. E o que acontece? Diante disso, não era assim não, era transparente, um plástico transparente duro, né? Aí, se for o caso, digita Melissa, Karina com K, que deve aparecer alguma coisa. Essa daí deve ser a versão light, né? De quem tá com o esporão. Em relação a isso, aquela sandalinha macia, né? Tá aparecendo, não. Ah, meu Deus, se tivesse isso. Minha mãe batia de tamanco, apanhei de tamanco também, mas eu odiava era a Karina. E aí, nesse caso, né, em relação a isso, por exemplo, aquilo me causava dor. Mas aquilo me ajudava ao seguinte, como essa rua aqui, Manuel Teles, eu morei na rua Genaro Lomba, né? Quando eu tinha 8 anos de idade mais ou menos, eu tinha uma Monareta Aro 20, eu gostava tanto daquela bicicleta, tá vendo? E aí, a minha mãe falava assim, não vai para Manuel Teles. Ano de 1982, né? Aí o que acontece? Pensa na cena, eu queria, né? Eu queria muito, por exemplo, deu para ter a ideia do plástico, né? Então tá bom. Aí nesse caso, não feita de garrafa PET. Aí o que acontece? Aí por exemplo, diante dessa situação, o meu medo de atravessar a Manuel Teles, quando a gente brincava de pique, e aí os garotos da Rua das Pedras eram os garotos mais descolados, né? Os da Genaro Lomba eram os mais abobados, né? E os meninos que vinham aqui da Vila Ideal para fazer carreto no antigo Safra Disco eram os mais temidos, quando eles passavam a gente tudo escondia. E aí nesse caso, né, por exemplo, quando a gente juntava para brincar, tinha aqueles garotos que assim, eles corriam para cá, eu não podia. O meu medo não era ser atropelado, o meu medo era coça. Porque eu não sabia o que era ser atropelado, eu sabia o que era coça. Voltando para o nosso contexto em relação, né, ao mal, no aspecto não de Deus ser mal com o, né, mas no mal, no aspecto de coisa ruim que acontece na vida da gente, que pedagogicamente prepara a gente, se não fosse o medo da coça, talvez eu fosse atropelado. Entende como é que é o negócio? Assim, por que eu me preocupo pedagogicamente com meu filho? Porque o tempo que quando ele tiver com 8 anos, vai ser muito mais difícil lidar com ele do que quando eu tinha 8 anos para minha mãe lidar comigo. Porque a vara não era problema. Não existia estatuto da criança e do adolescente. Pega um chinelo uma hora,
e vai ali naquele lugar. Mas é lei. Não, que lei? Que lei? Na minha casa quem fazia era eu. Mas o tempo bom que a gente amarrava cachorro com linguiça. Hoje tem conselho tutelar. Meu neto, outro dia viu uma criança fazer uma coisa que faz. Mas a senhora, o pessoal releva, a terceira idade. Uma ladeira, que quando ele tiver 12 anos, aquele pai vai apanhar daquele filho. Não vai não, vai sim. Vai. Aquele que eu vi vai. Porque o bichinho olhou pra ele e falou assim. Abençoe, mãe. Não vou! E o pai falava assim, você vai, para com isso! Porque tava cheio de vergonha. Ele olhava pro pai e dizia, não paro! Um bebê de uns 4 anos, se tiver aquele ali, minha filha, com aquele pai que ele tem, meu neto disse pra mim assim um dia, quando começou essa história dessa aí... Não é história, não é lei, Dilma assinou. Tomou uma forte debaixo do chuveiro. Foi? Sim. Mas ninguém viu. O chinelo ficou lá. E tem mais. Mas ninguém viu, é diferente. Pois é, mas é aí que... Vai que eu faço, o vizinho filmou. E que nada. É só não filma deixar nada, é só não dar mole. Aqui, aí ele disse assim pra mim, eu vou falar, eu vou ligar pra polícia. Olha aí, ó, tá vendo? Eu vou falar que você me bateu. Eu falei assim, você vai ligar pra polícia? Teu pai está... Menino, mas olha, Deus sabe. Vocês estão falando tudo aí, mas Deus sabe de tudo. Deus livrou a senhora, né? Não, eu disse assim pra ele, teu pai tá vindo aí, tá vindo com um policial. Era um coronel de não sei das quantas lá, meu filho. Teu pai está vindo aí com uma polícia e você vai ficar aqui na sala porque você vai dizer pra ele que eu te dei uma chinelada. E eu quero ver ele me levar, ele me prender, ele me matar. Vai ser agora. Se eu fosse amigo do polícia, eu também batia no meu filho. Não, deixa eu te falar uma Tá, coisa. conta pra mim. Quando meu filho entrou e tal, tudo bem, ele falou alguma coisa? Não. Não, nunca mais ele fez o que ele estava fazendo. Mas Não, se eu eu desse entendo. mole, Eu entendo a senhora. O que acontece é o seguinte, é que Minha mãe assim... fala que bater de toalha molhada não mata. não mata não, pé de galinha não Só que nunca dói matou pouco, filho. bota o Ó, sabonete dentro eu da queria toalha. falar aqui sobre educação infantil, não tava querendo falar de tortura da década de 64. Vai nessa. O que Nos acontece? dias atuais ainda usa, depende. Em relação, né, a esse caso... né, Ora e pensa bem, hein? não, tá bom, não. Com certeza tem que orar, porque dias difíceis. Se hoje tá assim, né? E assim, onde eu quero chegar? O meu medo era a coça. Porque pra mim a coça era a coisa mais perigosa. O que acontece com o crente hoje? O crente não tem temor de Deus. Sim. Ele tem temor do diabo, ele tem temor do bandido, ele tem temor do matador, ele tem temor da namorada largar ele tem temor dessas coisas. Mas de Deus ele não tem. O que fazia o meu caso na coça? O meu temor não era do motorista bêbado. O meu temor não era do estranho me dar uma bala envenenada. A minha mãe que dizia, não aceita nada de estranho. O meu medo não era o cara me envenenar e me sequestrar. O meu medo era a coça. É isso aí. Então, o que acontece? Essa questão do temor, né, me ajudava a eu evitar algumas coisas que me prejudicariam. Com certeza. Né? E é claro, eu não vou discutir com os pedagogos e psicólogos modernos, né, sobre esse assunto, mas assim, eu sei de um negócio. Eu não estou aqui recomendando ninguém, mas eu dou graças a Deus pela formação que recebi. Entendeu? Até porque eu fui pai social, trabalhei num abrigo, e às vezes o que acontece? A criança, ela toma coça, às vezes, claro, tem pai que perde as estribeiras, mas aí aquela criança, ela toma uma coça do pai, o pai perde a guarda e ela vai ser violentada por um outro menor, que tem 16 anos, Mas aí eu já 11 meses, um não sei. espancamento, Eu sei, mas o que eu estou nada. dizendo, o que eu estou dizendo é que é o seguinte, eu não sei se você está entendendo, que assim, eu não estou defendendo e nem atacando a questão da coça do pai. Sim. Eu só estou dizendo que o Estado, que exige coisas de mim, não me oferece em contrapartida para poder exigir. É como, digamos, eu sou obrigado a pagar imposto. Tá, mas esse imposto é devolvido de que forma? Então essa é a questão. Por exemplo, o Estado, ele diz que eu não posso, né, por exemplo, levar o meu filho
para trabalhar comigo lá na banca do camelô. Mas aí o que acontece? Eu tenho que trabalhar fora, eu vou deixar com quem? Eu não tenho dinheiro para pagar creche. E aí o que acontece? Aí eu vou deixar de repente com um destrambelhado qualquer. Aí meu filho daqui a pouco está em tal lugar, fazendo isso, fazendo aquilo, e o mesmo Estado que não permitiu meu filho estar comigo, é o Estado que não é capaz de reter o meu filho para ele não estar com uma pistola israelense na mão. Então, esse tipo de situação é que assim, eu voltando à questão do abrigo, é que maltrato por maltrato, no abrigo, o camarada está sendo maltratado por alguém que é inimputável. Porque o cara de 16 anos, ele é visto como alguém que assim, ele ainda é uma pessoa em formação. Né? Não vê o caso do Champinha, né? Que violentou várias vezes a menina na frente do namorado e depois matou o namorado na frente da menina, né? Até que teve esse tumulto aí, a desavença de Maria do Rosário com o Bolsonaro, se Champinha seria solto ou não seria e tudo tal, porque passaram-se os anos, mas o Brasil não esqueceu de tão terrível que foi o negócio desse menino que não sabia o que estava fazendo porque era menor de idade. Então, o que acontece? Vai que de repente um filho seu para num lugar desse, porque vamos lá, primeiro, sou evangélico, sou pastor. Qual é a cor política? Qual por exemplo, a cor religiosa que aquele agente do Estado, que ele está lá, o Estado é laico, mas ele não é. E aí? Se o camarada tem bronca só porque eu sou pastor, ele pode botar uma burocracia para dificultar a minha vida. Porque, infelizmente, no Estado, a gente tem aquela situação de, olha, eu posso facilitar e posso dificultar. Já teve situação de, por exemplo, eu estou com a minha mãe precisando de um atendimento. E aí, nisso, um rapaz que trabalhava lá chegou para a médica e falou assim, porque precisa... Aí a médica falou assim, ela está contigo? Eu escutei. Não, é a mãe desse moço aqui. Meu filho, não sei o que, não sei. Ou seja, eu vi que o discurso mudou. Então daí, a você perder a guarda de um filho, mesmo você não ser nenhum monstro, mas a questão hoje não é você ser monstro, é se o meio de comunicação pinta você como monstro. Às vezes você é um monstro, mas a mídia pinta você como uma vítima da sociedade. A questão é que o certo agora é errado e o errado agora é o certo. E aí a gente tem que aprender a navegar nessas águas. Aí, entendeu? Ou seja, minha mãe não tinha preocupação que hoje eu tenho. Com certeza. Porque eu preciso, ao mesmo tempo, educar o meu filho, proteger o meu filho da mídia, mostrar para o meu filho que o amigo dele sou eu. Eu preciso aprender a lidar com o vizinho que quer saber da minha vida, que pode estar filmando eu dar uma coça no meu filho, pode botar na internet, ou pode me ameaçar se eu, de repente, não sei o que lá, alguém mordido comigo na minha igreja ou em algum outro lugar. Ou seja, um monte de coisa pode acontecer. Lembra daquele dia da aula que você até falou assim, se a pessoa só editar essa partezinha aqui, acaba contigo? E é verdade. Então, ou seja, eu vivo nessa sociedade. E aí, observa bem, por que Deus deixou? A questão não é Deus deixar, eu vivo nesse mundo caído. Eu vivo nesse mundo caído em que, por exemplo, o próprio Jó, na final da situação, ele fala o quê? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Ou seja, aquela tribulação pela qual ele passou, aprimorou a sua comunhão com Deus. Aumentou o seu nível de espiritualidade. E o que acontece? Mostrou para os amigos de Jó e para a teologia de então que não é a seguinte situação: faz tudo certinho que vai dar tudo certo na sua vida. Porque até aquele momento a mentalidade era tipo Deuteronômio 28. Você atentamente ouviu a voz, vai acontecer isso, isso. A gente não pode esquecer que é o seguinte: há uma promessa para a nação de Israel. A gente não pode esquecer isso, gente. Quando você lê a Bíblia, o escritor está escrevendo para os seus leitores. A gente está na cabeça de Deus, mas a gente não está na cabeça de quem escreveu ali naquela época. Por isso que a gente faz hermenêutica, por isso que a gente faz exegese, por isso que a gente estuda teologia. Porque a gente está estudando um negócio que está numa época, num lugar, numa língua totalmente longe da nossa. Deu para entender? O problema é que quando você for pregar, o cara que está te ouvindo, que não estudou metade do que você estudou, ele acha que sabe tudo e você não sabe nada.
Mas aí faz parte da vida, né? E aí, nesse caso, você não chegou a falar com eles o negócio não, né? Não, a sua mãe. Não, a questão da hora. Semana passada eu perguntei, falaram que não sabiam. Ah, eu não cheguei a falar. Então a gente fecha e semana que vem a gente vai. E aí, nesse caso, por exemplo, em relação a essa situação, o que eu observo aqui? Né, que o caso de Faraó, a gente verifica uma reação da bicicleta contra a Scania. O caso, por exemplo, do diabo, a reação da bicicleta contra a Scania. O caso de Jó, a gente verifica que nem sempre, porque você fez uma coisa certa, vai dar tudo certo. João Batista era para perder a cabeça? Não era. Elias era para ficar fugindo de Jezabel? Não era. Se a gente pensar bem, era para os religiosos, doutores em Deus, mandar Jesus para a cruz? Imagina, prostituta, publicano, pecador, um monte de raça ruim daquela época tratava Jesus assim. E os santinhos, os bonzinhos, os que andavam com Deus, foram esses aí que tramaram ardilosamente. E detalhe, olha, cuidado porque tem o sábado, tem a Páscoa, ou seja, eles estavam tramando um julgamento injusto, um monte de maldade, e estavam preocupados com o ritual religioso. Aí é aquilo que eu falei, às vezes o discurso fala de Deus, mas é uma sinagoga de Satanás. Entende o negócio? A questão é, o diabo está no culto da religião tal, o diabo está... Não, o diabo está onde tem lugar para ele. Que pode ser num lugar que está levando o nome de Deus. Que está cantando louvor a Deus. Mas o coração não está louvando a Deus. Entende? Eu estou cantando porque eu quero exibir minha voz. Eu estou pregando porque eu sou muito bom. Entende? Eu estou fazendo um negócio... Pastor, não pode me botar para meio de semana. Eu sou top. Meio de semana é os irmãos mais ou menos. Entende como é que é o negócio? Eu ensaiei a semana toda. O pastor agora fala que esse... Pô, fulano só não vai dar porque aconteceu esse imprevisto. Tem como você cantar semana que vem? Mas eu chamei meu tio, lá de Bongaba, para vir para cá. E como é que vai ser? Ué, você não vem cantar para Jesus? Meu Deus do céu. Não, para Jesus e para o meu tio. Entendeu? Então, é um tipo de situação. Né? Cadê o dinheiro dos meus 50 CDs? Ô, irmão, a gente só conseguiu vender 20. Ó, se não me der o dinheiro dos 50 CDs, eu não canto. Mas não é para Jesus? Ó, negócio é negócio. Então, o que acontece? São situações que, assim, é um mundo caído. E assim, não sei se dá para entender. Claro que, obviamente, não vou pegar o caminho de poder provar alguma coisa, mas eu olho para a situação de Jó, o que eu vejo é que ele sai de lá melhor do que entrou. Eu vejo em Jó a vitória do bem contra o mal. Eu vejo a questão da ovelha indo para o matadouro e vencendo a morte. Eu vejo a questão da fraqueza vencendo a força. Eu vejo a não violência e a pregação da palavra vencendo as armas. Eu vejo profetas errantes que, sem ter exército, sem nada, são temidos por reis. Então, assim, é Deus pegando as coisas loucas do mundo e confundindo as sábias. Se eu não me engano, acho que é Efésios 3:20, 3:10, alguma coisa assim, e que fala, deixa eu ver, a minha Bíblia está no celular, mas que fala sobre os principados, eles sendo como eu posso dizer, que nós somos demonstração da grandeza de Deus aos principados das regiões celestiais. Imagina bem, as forças espirituais do mal que oprimia a gente, que estavam nos conduzindo para o inferno, né? Porque o fato de ser crente, se não se converteu, não tem como, né? Não bebeu uma cachaça, mas não vai para o céu porque deixou de beber cachaça. Não vai para o céu porque não recebeu a salvação pela graça. E aí, nesse caso, né? Se for assim, tem um monte de gente que não bebe cachaça e não vai para o céu, gente. Aí, né? Oi. É igual quem tem dom, né? As pessoas têm dom. Mas em teu nome? Eu conheço você não, quem é você mesmo, hein? Eu sou o Armandinho, teu nome tá aqui. Profetizei, tive revelação, se cumpriram as revelações.
Ué, um milagre passou por mim, mas não me alcançou. Eu preguei, gente se converteu, porque a palavra não volta vazia. Mas eu, Jesus, realmente ela falou de 8h30 a 9h05. E aí, para a gente fechar aqui, né, em relação, a gente parou na origem do mal e a gente vai seguir no propósito do mal. E, obviamente, né, eu vou vir mais municiado para a gente conversar, mas eu não sei se deu para perceber, né, o que deu para a gente observar, que assim, a questão da maldade no mundo e no plano espiritual faz parte. A gente, assim, é como a questão de vírus, bactérias, fungos e ratos, assim, não tem para onde correr. Isso faz parte da nossa realidade. Uma coisa que você falou que eu achei extremamente importante é isso. A gente tem... eu não vou naquela igreja porque é próxima a uma comunidade, eu tenho medo. Você tem temor ali. Porque eu tenho temor de terminar com o namorado, ou até se separar do marido. Mas o temor do Senhor não tem. Porque o temor... E o Senhor que pode te livrar de tudo. Exatamente. E ninguém pode te livrar dele. Exatamente. E eu acho isso assim, extremamente fundamental para o povo de Deus, para quem está fazendo teologia, pensar, refletir sobre isso. Eu acho isso de extrema importância. Porque você, às vezes, vê uma pessoa que trabalha na igreja, faz e acontece, mas não tem temor do Senhor. Não tem a conversão. E é nisso que não tem o temor. E se não tiver o temor, o que acontece? A gente joga com as nossas regras e não com as regras que Deus estabeleceu. Na verdade, eles acham que a graça de Deus, a graça que é o favor imerecido, vai fazer com que mesmo em pecado o Senhor me perdoe. Entendeu? Então as pessoas estão misturando as coisas. O problema é que é o seguinte, o fato, assim, tem gente que tem aquela ideia de que assim, como eu sou salvo pela graça e não sou salvo pelas obras, eu posso fazer uma besteira que não vai dar em nada. A pessoa só não consegue pensar que ela pode ir para o céu, mas não pode ir mais cedo. Ela pode ir com a família arrebentada. Ela pode ir envergonhada, ela pode ir manchando o ministério dela. Assim, a pessoa, ela só pensa o seguinte, eu não vou para o inferno. Tá, mas ela pode viver o inferno sendo crente, quando não precisava. Entende? É aquele caso assim, por que eu vou tratar a minha esposa direito? Eu não vou perder minha salvação por causa disso? Tá bom, mas perde a mulher. Assim, às vezes a pessoa, ela assim, que nem eu falo com algumas pessoas. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se não tivesse o inferno, você não serviria a Deus? Então a questão não é seu amor a Deus. A questão é medo de ir para o inferno. Falei isso hoje, falei isso na igreja que eu preguei hoje. Então, porque as pessoas estão perdendo. Adoram o Senhor porque não querem ir para o inferno, mas não entendem que não é. Aí eu pergunto, sem querer contradizer e me contrapor a você, mas assim, será que eu estou adorando o Senhor? Ou é um relacionamento interesseiro? Né? Eu não estou dizendo que assim, você querer sentir a presença de Deus não deixa de ser um interesse, mas é um interesse diferente. Agora, por exemplo, você está fazendo isso aqui porque, olha, digamos, eu não vou xingar, né, a Raíza, porque se eu xingar a Raíza, eu vou pro inferno, né? Aí, digamos, eu não vou mentir pro Rafael, porque se eu mentir pro Rafael, eu vou pro inferno. Não era para ser o seguinte, peraí, eu quero alegrar o coração de Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero honrar o nome dele, eu quero glorificar o nome dele, quero pedir desculpa, não sei se de repente nas igrejas de vocês acontece isso, mas às vezes eu vou pregar em algumas igrejas e eu escuto assim, irmão, vamos gritar bem alto pro diabo ouvir. Poxa, gente, assim, é aquele caso. Eu não estou dizendo que é para deixar o diabo quieto, mas assim, esse não é o meu foco. O diabo, assim, de acordo com o próprio hebraico, Satanás, ele é um obstáculo, ou seja, ele é um negócio que está no meio do caminho. Ele não é o meu destino. Ele é uma interrupção. Ele é uma barreira. Ele não é o meu alvo. Entende? Olha, porque, cuidado com ele. Cuidado, irmão, né? Quando vê que é ele, ajoelha no chão, inimigo luta, mas não vai vencer. Sou das antigas. E aí, nesse caso, hoje esse negócio dele ninguém canta mais, não. Porque, agora, o que acontece? Observa bem, às vezes a pessoa está mais preocupada com o diabo
do que com a vontade de Deus. E aí, por exemplo, a gente também não pode esquecer o seguinte, que a figura, né, de Satanás em Jó, ela aparece para o leitor. Ela não aparece na narrativa. Sinal que a figura de Satanás não é uma coisa clara, revelada para aquelas pessoas. Entende? Então, a gente precisa perceber que assim, a teologia que está lá em Jó é uma teologia para explicar para os leitores do livro o que acontece. Mas não é uma teologia que Jó conhece e que os amigos de Jó conhecem. O que Jó e os amigos de Jó conhecem é o seguinte: faz o dever de casa que vai dar tudo certo. E que o que o autor de Jó está passando para os leitores dele é o seguinte: não é bem assim. Olha o que acontece no mundo espiritual. E tanto que não tem a ver com Jó a situação, que Deus não conta para Jó o que aconteceu. Pelo contrário, Jó está questionando por que está passando. Deus fala o seguinte: quem é você para me questionar? Jó abaixa a cabeça, fica sem graça. Deus restaura a vida de Jó. Jó volta ao que era antes. E sem saber quem foi o carro que atropelou ele. Ele só sabe que caiu, mas não sabe o que aconteceu. Entendeu? E os amigos... Entende? Então, olha o quanto a gente aprende com a experiência de Jó. Para ter uma ideia, tem a experiência, né, do culto de gratidão que eu fiz a Deus na minha igreja, né, que me destituiu do ministério. É incrível o quanto que tem até de pastores se reportando a mim, vendo em mim uma referência. Por quê? Porque eu fui celebrar o meu ministério num lugar que talvez um outro pastor ficaria todo magoadinho de ir, porque ele se sentiria ofendido. Só que quem não tem nada não perde nada. Ninguém nunca vai tirar nada de mim. Eu não tenho nada. O que eu tenho? Eu tenho Deus. E ninguém vai tirar Deus de mim. É aquele caso: o meu filho eu vou desfrutar. Eu não sei se eu morro antes ou se ele morre antes. A minha esposa, eu vou desfrutar da companhia dela. Eu não sei se eu morro antes ou se ela morre antes. Eu amo pregar, mas eu não sei até quando eu vou ter voz. E eu entendo que se eu perder a voz... Ah, mas eu sou crente. Pô, tanta gente que não é crente que nasceu sem voz. Ah, se eu deixar de escutar... Teve gente que nasceu sem escutar. Tem gente que nasceu sem braço. Eu vou reclamar de quê, meu Deus do céu? Entende? Então, por exemplo, eu vivo num mundo caído, as tragédias acontecem. Lembra quando Jesus... Fechei aqui para dizer que acabou, né? Mas lembra quando... mas agora mesmo, 9h15 a gente está acabando. Lembra quando cai uma torre sobre aqueles homens, né? E que o pessoal pergunta para Jesus... o que aconteceu aquilo com eles? E Jesus fala: vocês acham que eles eram mais pecadores que vocês? E aí o que eu extraio? Pessoas morrem e torres caem. Pode ser você, pode não ser. Né? Um jovem da minha igreja estava, se eu não me engano, acho que no treinamento do exército ou dos fuzileiros, que teve uma morte de um daqueles militares lá. E a mãe dele toda feliz, estava dando graças a Deus, né? Porque o filho foi poupado e tudo e tal. E assim, o que eu pensei? Até que ponto a gente olha com aquele olhar do tipo: Deus está comigo e não aconteceu nada de mal contra mim. E o que acontece com Jó? Deus não estava com Jó? Jó, confessa logo, Jó. Você fez alguma coisa... E aí Jó começa a contar, né? Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu nunca fiz aquilo outro, tal. Jó conta aquilo. E Jó sabia, não é por causa de... Jó, olha, gente, que amigo, né, gente? Vamos ficar de pé pra gente orar. Aí você olha uma situação dessa, e que nem eu olho para isso, e eu costumo dizer para as pessoas, né? O lado bom da adversidade é esse, né? Que você, na adversidade, você tem uma noção de quem é que vai andar contigo quando você sair dela. Verdade. Entende como é que é o negócio? Gente, olha, eu não sei qual é a sua luta, mas vamos abraçar a nossa tribulação. Porque a tribulação produz perseverança, perseverança, paciência, paciência, esperança, e a esperança não confunde. Deus é Deus na nossa vida, independentemente das lágrimas que rolam, independentemente das enfermidades, independentemente das afrontas, né, o espinho na carne,
né? Aí eu me empolguei, vocês sentaram, eu me empolguei. Né? O espinho na carne, né? Roguei ao Senhor. E o Senhor respondeu o quê? Minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na... Mas ninguém quer isso, né, gente? Vamos orar. Hã? Eu vou mandar pelo WhatsApp. Não, aquelas perguntas é para vocês estudarem. Não vou perguntar nada aqui, não. Não, sim, mais perguntas. Não, vou mandar pelo WhatsApp. Porque ali só tem do capítulo da unidade 1. Tá, eu vou mandar da unidade 2. Aí tá a galera quer da 2, da 3, da 4. Decoremos parte 2. A lição. Olha só, gente, na sexta-feira que vem é a última aula. Ele ainda está no capítulo 2. Isso. Da unidade 4. Então, a gente tinha conversado, que eu ia conversar com o Acho que pode dar um stop, né? para que... Assunto sim.